Oi, pessoal! Eu sou Flávio Saf e hoje eu vou ensinar a vocês como que você pode ressignificar um seu objeto por meio de customizações. Vou dar aqui um exemplo. Eu customizei esse meu relógio aqui, ó. Fiz esses dois X na pulseira dele e tem basicamente dois significados. Primeiro eu vou dizer como é que eu fiz. Eu peguei uma pulseira que eu tinha aqui, as pulseiras normais, e dei um jeito de prender dentro da pulseira de paracorde. Olha só. Prendi aqui por trás e trancei ela por dentro. Pronto. Significado 1. Esses dois X aqui representam o ano de 2020, que foi quando começou a pandemia. Ele tem um grande significado para mim, não só para mim, como para praticamente o planeta inteiro. Foi o único evento que conseguiu literalmente parar a humanidade. Nenhum outro conseguiu fazer isso. Nem mesmo as grandes guerras, porque elas conseguiram parar alguns continentes, países, mas o mundo inteiro não. A pandemia sim, parou o mundo inteiro. Então, eu aprendi muita coisa nesse ano de 2020, principalmente a questão da resiliência. Vamos lá, primeiro significado. O X em algarismos romanos significa 10, então XX significa 20. 2020 está representado nesses dois X aqui, seja para ler de cima para baixo como de baixo para cima, ou seja, 20, 20, 2020. Nessa posição aqui também, 20, 20. Não importa a posição que você olhe, você vai conseguir ler o número 20. Então, 2020. Representatividade do ano está bem clara aqui. Então, a questão da resiliência nesse ano foi um aprendizado gigantesco. Isso para mim, é claro. Agora vamos para o segundo significado desses dois X. Dependendo do ângulo que você olhe, um X ele pode se transformar em uma cruz. Olha só, tem aqui um X. Se você botar assim, ele vira uma cruz, tá vendo? Duas cruzes. E na religião, a cruz significa duas coisas. Primeiro, significa morte, sacrifício e fim. Segundo, significa renascimento, esperança e recomeço. Tem esses dois significados, a cruz para a religião. E é exatamente assim que a vida é. Como assim? Tudo que a gente faz é preciso ter sacrifício para que haja recomeço. Tudo. E o ano de 2020 foi repleto desse tipo de situação. A gente teve que sacrificar em diversos aspectos. Houve também muitas mortes, infelizmente. Houve muito sacrifício para que a gente pudesse recomeçar. E aí, o fato de eu ter colocado esse X, que no caso é uma cruz também, no relógio e ficar no braço, ele mostra que a vida, para que ela consiga ter seus bons momentos, é preciso que você esteja sempre em movimento. Não em movimento literal, mas em movimento de não parar de correr atrás dos seus objetivos. Quando você para, você estagna. Eu vou mostrar isso aqui no movimento do relógio, por exemplo. Supor que o relógio está aqui no meu braço. Quando a gente está andando, aqui em movimento, no movimento literal, isso representa a vida, que é o quê? Que são os altos e baixos da vida. Não existe isso de uma vida totalmente feliz e de uma vida totalmente triste. Tudo sempre vai ter altos e baixos. E para que você viva nesse equilíbrio, você tem que estar em movimento. Que é o movimento que o relógio vai representar, ó. Altos e baixos, altos e baixos. A gente tem que estar sempre em movimento, sempre buscando atingir nossos objetivos, sempre. Quando a gente para, fica estagnado, a gente desiste de fazer as coisas, o que acontece com o braço? Ele fica sempre baixo. Então a vida nunca vai ter um momento alto novamente, está sempre baixo. Ninguém para assim, porque se parar assim cansa. Quando você para, está aqui, ó. Então a vida, ela fica sempre embaixo. Para que ela volte a subir, você tem que voltar a estar em movimento. Altos e baixos, altos e baixos. Entendeu? Então, esses dois X aqui significam basicamente isso para mim.
o ano de 2020, que foi repleto de altos e baixos. E mesmo assim, o tempo vai continuar passando. Não importa o que você faça, o tempo vai continuar passando. Por isso que você tem que estar em movimento. Não pode parar, cara. Não pare. Esse foi o significado que eu dei ao meu equipamento. Não significa que você tem que fazer o mesmo. Você pode pegar tanto um relógio como uma lanterna, uma faca, um multitool, um tênis, uma camisa e direcionar a sua representatividade. Não importa qual seja, desde que tenha um significado para você. E aí aquele equipamento vai se tornar único. Não vai ser apenas um relógio, no caso esse aqui, ou apenas uma lanterna, ou apenas uma faca, não. Vai ser algo a mais. E vai ser único. Só você vai ter aquele equipamento daquele jeito, somente. Então, vai valer muito a pena. Se você gostou do vídeo, deixa o like e inscreva-se. Até mais.